Olá! As prateleiras de supermercados e atualmente de padarias retratam uma verdade certa. O vinho está se tornando cada vez mais popular entre os brasileiros. Se antes as opções eram restritas, hoje a diversidade é tão grande que é possível o consumidor encontrar rótulos de todas as partes do mundo, a preços convidativos. No programa de hoje, você vai ver padarias que já têm até adega climatizada, profissionais que dão as dicas sobre qual vinho combina com que prato e uma máquina que dosa os vinhos. Não perca! Desde a exploração do mercado brasileiro pelas vinícolas chilenas e argentinas, intensificada a partir de 2002, o consumo per capita de vinho dobrou no país, passando para os atuais 2 litros por ano. Veja a seguir o caso de uma padaria que investiu no setor, montando uma adega com área para degustação. Localizada num dos bairros mais privilegiados de Campinas, a padaria Pão do Cambuí está há 30 anos no mercado. Passando por reformas desde 2003, a empresa vem investindo em modernização, capacitação de mão de obra, qualidade de atendimento e variedade de produtos. A padaria Pão do Cambuí, em Campinas, oferece uma adega com mais de 300 rótulos de vinho. Isso porque disponibiliza um consultor de vinhos que alavanca a venda de outros produtos. É o conceito diferente que hoje o cliente exige, então a gente viu que existe essa procura bastante por vinho, o crescimento do vinho no Brasil está grande, então aí a gente achou, fez pesquisas, procurou fazer pesquisa no mercado de Campinas e sentiu que tinha a possibilidade de ter uma boa adega na padaria. A iniciativa dos empresários da padaria agradou os consumidores e apreciadores de um bom vinho. Tem o melhor mix de produtos, porque ela trabalha com vários fornecedores, ou seja, várias importadoras. Eu consigo achar tudo o que eu quero aqui num único lugar. E para promover a venda dos vinhos e divulgar a novidade, a alternativa foi organizar uma degustação. Mas o evento não acontece uma vez ou outra. A padaria realiza esta atividade todas as semanas, de terça a sexta, das 4 horas da tarde até as 9 da noite. E para incrementar ainda mais o serviço, a Pão do Cambuí coloca à disposição dos clientes um consultor de vinhos. Na hora da escolha, Marcelo Cruz orienta e até sugere o melhor tipo de vinho para acompanhar determinada refeição. Hoje em dia o cliente tem tanta dúvida que precisa de uma pessoa especializada para estar garantindo a melhor compra do produto. Em pouco tempo, a adega passou a representar 5% do faturamento da padaria. Com a degustação, a venda dos vinhos cresceram 20%, resultado que agradou tanto os empresários quanto os consumidores. A gente sempre compra uma ou outra garrafa de vinho aqui. Eu acho que tem um preço acessível, eu acho que a oferta e a carta de vinhos que eles têm é razoável e acaba atendendo pelo menos a expectativa da gente no que diz respeito ao uso cotidiano, ou quando a gente quer tomar um vinho e às vezes algum lugar está fechado e não dá tempo de procurar. Eu acho que é interessante, é uma boa opção. Outra novidade da Pão do Cambuí é a charutaria, onde há cerca de 20 tipos de charutos, entre nacionais e importados. Charmosa e climatizada, a charutaria já conquista novos adeptos. Facilitou, porque na verdade eu comprava em um lugar específico, né? Agora, como eu estava passando aqui perto, eu vi que tinha uma padaria, logo eu pensei, nossa, tem um lugar específico onde que vende charuto. O charuto precisa de um cuidado com ele, tanto quanto o vinho também, né? Que acasa os dois, e ele precisa estar numa temperatura ideal de umidade, entre 65 e 70 de umidade. Então a gente tem esse climatizador que ajuda na venda do charuto para não ressecar ele e ter uma boa venda dele. Você sabia que o maior potencial de crescimento no consumo de vinhos está entre as pessoas de 18 a 34 anos? Pois é, a Vinícola Góes é uma empresa familiar que está atenta a esse mercado há décadas.
Conheça um pouco mais dessa história. Símbolo de comemoração, o vinho é uma das bebidas que mais conquista apreciadores pelos 4 cantos do mundo. Mas aqui bem pertinho da gente, no interior de São Paulo, uma vinícola tem feito muito sucesso. São Roque, terra da uva, terra do vinho. Estamos aqui na Vinícola Góes, onde são produzidos os melhores vinhos. Com 2 unidades na cidade e uma em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, a vinícola tem hoje o que há de mais moderno em equipamentos nesse setor. A fabricação desta bebida tão cultuada exige várias etapas. Logo na entrada da vinícola, 2 barris de 87 mil litros da bebida revela a grandiosidade da produção. O laboratório é a primeira parte da nossa visita. É aqui que acontece a checagem de acidez da bebida, a análise da qualidade das uvas usadas, o sabor e a fragrância de cada vinho. Requisitos básicos para garantir a essência e a padronização do produto. Depois da análise é a vez do engarrafamento. Durante a higienização, as garrafas são lavadas e esterilizadas e aí sim, preparadas para receber a bebida. Cheias, elas seguem para rotulagem e lacre. A caminho da etapa final, as garrafas são colocadas em caixas para finalmente chegar à mesa do consumidor brasileiro. Hoje nós estamos em torno aí de 10 a 11 milhões de litros por ano, entre vinhos de mesa, vinhos finos e espumantes. Fábio faz parte da 3ª geração da família Góes. O enólogo reconhece que é preciso ter muita garra e determinação para sustentar a história de meio século. Uma tradição aí de meu avô para o meu pai e agora eu que estou aqui E responsabilidade. Grande responsabilidade e com profissionalismo junto, né? De olho no mercado, a vinícola lançou o Grapecool. Rapidamente a bebida caiu no gosto popular e se transformou em chopp de vinho. Nós também trabalhamos na forma dos barris, né, que são servidos em chopeira. Ele é tirado então em tulipas, ele sai um pouco do vinho que é servido em taças e a própria chopeira faz o creme dele também, a cremosidade. Só que uma diferença com o chopp normal é que esse creme faz meio puxando, lembrando a coloração do vinho, né, do vermelho, né, vinho tinto mesmo. Marcelo Petroli também é enólogo, mas especializado no plantio de uvas. Segundo ele, neste parreiral são plantadas 38 variedades de uvas para testes. O que difere uma uva da outra é o tipo de planta, a coloração, tipo de cachos, sabores e índices de açúcares. Por isso, todo cuidado durante a plantação é pouco. São inúmeros cuidados, mas desde a formação a gente tem que ter cuidado com algumas pragas, alguns insetos, e são necessários 3 anos para se ter a formação do vinhedo, para daí sim a gente estar entrando em produção. Então, a partir do 4º ano a gente começa a parte produtiva do vinhedo. Depois de tantas informações sobre o processo de produção do vinho, Fábio Góes dá as dicas para uma boa degustação, onde, claro, é uma das melhores partes do nosso trabalho. Então sempre a gente pega pela haste da taça ou pela base. O exame visual, então, nós viramos a taça para o nosso lado, olhamos dentro do vinho, você vê que até consegue enxergar um pouco o pezinho da taça lá, né, a haste, né? Está vendo que um vinho está bem límpido e brilhante. A questão das lágrimas, elas escorrem nas bordas da taça, né? Quando elas descem bem próximas e ficam persistentes, ela tem um teor alcoólico um pouco mais alto do que o normal. E quando elas descem já um pouco mais longe uma da outra, é um teor alcoólico normal, razoável, não tem problema. Você vê que quando permanece assim, ele foi bem trabalhado o vinho. O exame olfativo é um dos exames mais difíceis para quem está começando a degustar um vinho, né? Que é onde nós giramos o vinho na taça e levamos a taça para o nariz, né? Para sentir os aromas. O aroma do vinho nós sempre temos que associar o que está encontrando na taça com alguma coisa fora. Por isso que se fala que o vinho tem aromas de frutas vermelhas, aromas de frutas cítricas, florais, tabaco, baunilha, porque
é uma associação que você sente aqui na taça com alguma coisa fora, que você conheça fora. E o terceiro passo é o exame gustativo, onde nós vamos colocar na boca, fazer ele girar por volta de toda a língua, da boca inteira, né? Quanto mais persistir o sabor dentro da boca, mais a qualidade do vinho ele foi bem trabalhado, bem elaborado. Viva! Saúde e sucesso! No próximo bloco, uma máquina que permite a conservação e a dosagem de excelentes vinhos e ainda a importância da harmonização. Não saia daí. Fortaleza, terra de sol, de praias, de brisa. Terra da 28ª edição do Congrepan, que este ano tem como tema Tecnologia e Gestão, a panificação do século XXI. Uma oportunidade para se conectar ao que há de novo no setor de panificação, na visão de quem entende do mercado. Palestra magna com César Romão, palestras técnicas, clínica tecnológica do Propan. Venha para o Congrepan 2009 e conheça a Padaria Conceito, que reunirá todas as tendências da panificação e confeitaria. Neste espaço, o empresário panificador poderá ver quais são os produtos, equipamentos, serviços que são tendências e poderá fazer contato com os fornecedores e sair com o projeto de modernização da sua empresa. Coloque o seu negócio à frente do setor. Acesse o site ou ligue para 0 Operadora 85 3433 8464. Congrepan 2009. Imperdível. O consumidor tem cada vez mais opções para degustar um bom vinho. Uma delas, curiosa e rentável, é em copos, com a preservação do vinho feita por um equipamento inovador. É a indústria de olho na demanda. Você sabe aquele vinho que você sempre teve vontade de degustar, mas pelo preço ou pela dificuldade de encontrá-lo você nunca conseguiu? Pois é, pensando nisso, o Empório Santa Maria, no Jardim Paulistano, em São Paulo, resolveu pesquisar uma solução. E foi numa viagem à Itália que o empresário André Scartozoni conheceu a Enomatic, uma máquina que possibilita aos clientes consumirem um vinho bom, caro, sem precisar comprar uma garrafa fechada. A principal função da máquina é você conseguir conservar mais os vinhos num período de até 30 dias. Mas na prática, como isso funciona? É assim, com um sistema de preservação a nitrogênio, as bicas emitem doses que variam entre 30, 60 e 120 ml, de acordo com a escolha do cliente. Outra possibilidade que este equipamento proporciona é com relação à escolha do vinho. Afinal, você pode experimentar vários tipos e só depois ver qual deles combina, se harmoniza melhor com o prato que vai degustar. A Enomatic tem capacidade para 48 rótulos. Agrupados em módulos, os vinhos são separados por características para permanecerem na temperatura adequada ao consumo. Um investimento alto, mas com retorno garantido. Segundo o gerente do Empório, a empresa recuperou o dinheiro em menos de um ano. Desde que a gente trouxe a máquina, a gente fez muitos eventos, muitas atividades para chamar o público. E a partir do momento que o público ele conhece a máquina, ele se torna um cliente cativo, um cliente bem fiel à máquina. O Empório Santa Maria atende um público sofisticado e oferece aproximadamente 12 mil opções para quem busca alta gastronomia. A casa disponibiliza também uma grande variedade de queijos e frios de diversas origens e tipos, carnes e cortes nobres, hortifrutis selecionados, pães diversos, massas frescas e comidas prontas da rotisseria. Harmonização. Palavra-chave para quem entende de gastronomia e enologia. Nada como ter o vinho ideal para cada tipo de prato. Veja agora as dicas do sommelier Ivan Hanikel e Carlos Abarzu, presidente da ABE, Associação Brasileira de Enologia.
A Vinia, em São Paulo, é um verdadeiro espaço do vinho. Aqui são comercializados vinhos exclusivos, geralmente de pequenas produtoras da Argentina, Chile, França, Itália e Espanha. Tudo para agradar o gosto do consumidor mais exigente. Ivan Hanickel, além de diretor de marketing da importadora, é também sommelier. Apaixonado pelo trabalho, Ivan explica que uma das funções de um sommelier profissional é comprar, cuidar do armazenamento da bebida e elaborar a carta de vinhos dos restaurantes. Nós não somos, em momento algum, a Vinia pretende ser um restaurante ou um bistrô. Não é o nosso trabalho, não é o nosso core. Nosso objetivo é importar vinhos exclusivos, pequenos produtores, e distribuí-los. Um dos lugares mais interessantes hoje para você tomar um vinho é um restaurante. Então nós temos parceiros restaurantes. Nós convidamos esses chefs, eles vêm a nosso convite, fazem uma porção gastronômica que a gente chama, é só para harmonizar um prato para que as pessoas conheçam esse restaurante e harmonizem com algum de nossos vinhos e passem a conhecê-lo. Nada como o vinho ideal para cada tipo de prato. Aqui na Vinia, eles oferecem mais de 150 rótulos e a harmonização dos vinhos com cada tipo de prato faz toda a diferença. Harmonização, na nossa maneira de ver, é, primeiro, um prato que te agrada, num local que te agrada, num ambiente agradável. Você pode pensar, poxa, um Chianti, que é um típico vinho italiano, ele vai muito bem com as pizzas de queijo, com as pizzas com molho pouco carregado, pouco estruturadas, ele vai acompanhar bem. Então, se você gosta de harmonização, você pode procurar uma tabela que implique em algumas notas do vinho que acompanham bem notas da comida. Se você pensar num prato de peixe, então a gente vai pensar num molho um pouco adocicado, um molho frutado, um molho de maracujá, um salmão. Esse vinho que acompanhasse esse prato poderia ser um branco, sem dúvida, mas ele vai precisar de um pouco de estrutura. Então, seja um branco que passou por madeira, um chardonnay, que é uma típica uva muito conhecida no mundo, amadeirado do Novo Mundo, ficaria muito bem com esse prato. Então a harmonização não pode ser visto como um fantasma, como uma coisa complicada. Tem que ser visto como algo muito divertido e prático. E na hora de escolher o vinho que você vai levar para casa, olhe bem a garrafa, preste atenção no rótulo. Segundo o diretor de marketing, ele pode contar 70% da história do produto. O rótulo te dá muitas informações. É óbvio que o primeiro sinal de que a pessoa que está guardando o seu vinho não está cuidando dele é se o rótulo está rasgado, se o rótulo está desbotado, se ele em algum momento escorreu, se em algum momento a rolha também está estufada. Então, o rótulo te dá noções de cuidados com o produto. E a adega dentro das padarias é mesmo um bom investimento? Para quem tem dúvidas, veja o que fala Ivan Hanickel. O vinho, ele é um facilitador. O vinho é um condutor de negócios. O vinho, ele não tem que ser manuseado. O vinho não entra em pré-preparo. O vinho não sofre grandes variações. E o vinho pode ser guardado por um período relativamente longo. Então, para a padaria, ele é um aditivo, ele é quase uma gasolina com mais octanagem, ele é uma coisa que funciona muito bem para diferenciar. Então, sim, eu tenho vinhos espetaculares, mas eu não preciso ter todos os vinhos. O consumo de vinho ainda no Brasil é muito baixo, né? Ainda falta uma cultura do vinho aqui no Brasil, mas há uma tendência de consumo, tá? Não te poderia dizer exatamente quanto vai demorar a aumentar muito o consumo, mas os dados que temos agora é que o Brasil consome menos de 2 litros per capita, tá? Que é um consumo muito baixo em comparação a países já tradicionais que consumem de 20 a 30 litros. O consumo de vinho sempre recomendável em forma moderada e sempre com refeições, certo? Para ser, digamos, um produto benéfico. Tá? Eu acho que sim se poderia fazer, e agora a facilidade disso está muito grande, porque estão saindo ao mercado alguns produtos que são fáceis de ser consumidos em padaria ou em restaurante. O vinho em taça. Existe o famoso bag-in-box que está de moda novamente no mundo, onde o vinho é acondicionado em uma caixa de 5 litros, certo? E ele pode ser servido em taça e ele, dentro dessa caixa, vai
continuar tendo todo o seu potencial sem, digamos, alterar seu vinho durante 30 dias. Brasil está cada vez mais se destacando com seus vinhos. Logicamente que é uma vitivinicultura muito jovem. O produtor nacional tem que ter em mente uma coisa. Primeiro, matéria-prima. Tá? A matéria-prima, os sistemas com que você planta, a produção por hectare, mais ou menos produção, isso é importante. Tá? O terreno que você escolhe dentro de seu vinhedo, da localidade ou da região é muito importante. Então, há uma série de fatores agronômicos que são importantes, mas principalmente é a uva. Tá? Você tendo uma boa matéria-prima, você vai elaborar produtos de qualidade. Os investimentos das vinícolas brasileiras na melhoria de processos de produção deram ao nosso vinho projeção internacional, num mercado em expansão. O vinho está mais popular entre nós. O mercado de vinhos ele tem crescido substancialmente no Brasil. O Brasil é um país tropical, mas um país que está se tornando um grande consumidor de vinho per capita. E as padarias começaram a investir nisso, né? E eu acho que isso é uma tendência muito forte, porque o vinho ele puxa frios, o vinho puxa queijos, que puxa pães, então você consegue harmonizar tudo isso. A pequena padaria, até aquela padaria que atende nas periferias, no interior, ela pode ter uma pequena adega, porque hoje tem vinhos muito baratos. Então eu acho que para você começar, eu acho que o ideal é que a padaria tente fazer uma parceria com a distribuidora, escolha alguns rótulos e comece com a consignação. E aí, ele, ao longo do tempo, ele vai descobrindo quais são as marcas que agradam melhor ao seu cliente e aí, de repente, ele se torna uma loja de venda expressiva de vinhos e de outros produtos. No próximo bloco, veja os cursos oferecidos pelo Senai para o setor de panificação. Fortaleza, terra de sol, de praias, de brisa. Terra da 28ª edição do Congrepan, que este ano tem como tema Tecnologia e Gestão, a panificação do século XXI. Uma oportunidade para se conectar ao que há de novo no setor de panificação, na visão de quem entende do mercado. Palestra magna com César Romão, palestras técnicas, clínica tecnológica do Propan. Venha para o Congrepan 2009 e conheça a Padaria Conceito, que reunirá todas as tendências da panificação e confeitaria. Neste espaço, o empresário panificador poderá ver quais são os produtos, equipamentos, serviços que são tendências e poderá fazer contato com os fornecedores e sair com o projeto de modernização da sua empresa. Coloque o seu negócio à frente do setor. Acesse o site ou ligue para 0 Operadora 85 3433 8464. Congrepan 2009. Imperdível. Veja agora o que o Senai oferece para a capacitação do profissional no setor de panificação. A ideia da carreta itinerante surgiu há cerca de 10 anos na unidade do Senai de Belo Horizonte. A proposta é difundir o conhecimento e capacitar profissionais onde não é possível ter uma estrutura fixa dos cursos de confeitaria e panificação. A carreta, que comporta no máximo 15 pessoas, oferece aulas de ajudante de padeiro, confecção de bolos e tortas, entre tantos outros. O que é de interessante nessa unidade móvel? Como o próprio nome diz, ela viaja por todas as cidades de Minas Gerais. E nela tem um pouquinho de cada equipamento que a gente tem dentro da oficina normal, tanto de panificação quanto de confeitaria. Então, forno, maceira, batedeira, tudo que é necessário dentro da unidade móvel nós temos. Na carreta itinerante, há uma mini sala de aula com cadeiras e carteiras universitárias, além, é claro, dos equipamentos básicos necessários para desenvolver a produção de pães e doces. E nós temos um instrutor, obviamente, que viaja junto com a carreta para ministrar cursos tanto de confeitaria quanto de panificação. Para requisitar a carreta é simples, basta entrar em contato com o departamento regional da instituição, que eles fornecem as datas disponíveis na agenda e depois mãos à obra.
É só esperar aquele curso que você tanto quis e está chegando à sua cidade. Lápis e papel na mão? Anote aí a receita de hoje. Pamonha de forno, uma receita deliciosa aqui da padaria Jardim Brasil. Ao meu lado está o confeiteiro Geraldo e vai nos ensinar como fazer essa receita muito prática. São 6 ingredientes. Quais são os ingredientes, Geraldo? 2 latras de creme de leite, 1 latra e meia de leite condensado, 100 gramas de coco ralado seco, 3 ovos, 1 latrinha e meia de milho, 50 gramas de queijo ralado. Então, vamos à receita. Vamos bater todos os ingredientes. Vamos começar pelo creme de leite, o leite condensado, 100 gramas de coco ralado seco, 3 ovos. 3 ovos. Agora vai o milho. Milho ralado. 1 latinha e meia de milho. Por último, o queijo ralado. Agora vamos bater. Agora nós vamos pôr numa forma forrada com papel manteiga. Geraldo, então tem que fazer em banho-maria. Por quê? Porque em banho-maria fica mais cremosa, mais gostosa. Ô Geraldo, depois de quanto tempo em banho-maria? De 30 a 40 minutos. E o que é isso branco aqui em cima? É açúcar papável. A dica é nós põe milho, decorar ela com milho. Finalizando agora a receita, olha aí, pamonha de forno aqui da padaria Jardim Brasil com o confeiteiro Geraldo. Muito obrigado pela oportunidade de passar essa receita tão gostosa, né, Geraldo? O prazer é todo nosso. Confira agora nosso calendário de eventos. Para o mês de setembro, entre os dias 22 e 23, acontece a FEPAL, Feira de Equipamentos e Produtos Alimentícios, no Centro de Feiras, em Canela, no Rio Grande do Sul. Nos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, acontece o Paranapão. É a 4ª feira de produtos e serviços para panificadoras. O local do evento é Cietep FIEP, no Pavilhão de Eventos Horácio Coimbra, na Avenida Comendador Franco, 1341, em Curitiba, no Paraná. Em outubro, entre os dias 27 e 30, acontece o Congrepan, Congresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Confeitaria, no Complexo La Maison Dunas, em Fortaleza, no Ceará. Mais informações, www.congrepan2009.com.br. Ainda em outubro, entre os dias 3 e 10, acontece a Feira Internacional de Máquinas e Tecnologias para Panificação e Confeitaria. O local é Düsseldorf, na Alemanha. Sua opinião é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, sugestões ou comentários sobre o programa no e-mail contato@oempreendedor.tv.br. Empreendedor é você acreditar na sua capacidade pessoal de superar as adversidades. Um brinde aos vinhos. Na próxima semana, não perca o Empreendedor e conheça muito mais novidades no setor e outros casos de sucesso da indústria da panificação. Não perca, até lá, boa semana.